Paz do Senhor Jesus, queridos, dia abençoado por Deus. E o Senhor me traz aqui para ministrar algo no seu coração, que Ele já ministrou no meu. Eu com redes sociais, com canal no YouTube, não poderia me calar diante de tantas coisas que a nossa nação está vivendo, o povo de Deus está vivendo, e o Senhor nos levantou, o Senhor nos chamou para ser guerreiros valentes. O Senhor disse em Josué 1:9 para Josué, mas essa palavra traz para as nossas vidas: ser forte e corajoso. Então, não é na nossa força, não é no nosso braço, mas é na força do Senhor. E para que a força do Senhor venha sobre as nossas vidas, nós venhamos vencer essa batalha, a qual é espiritual, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que usar a palavra do Senhor. E também, não só as armas espirituais, que é a oração e jejum, que a casta de demônio, a Bíblia diz que só sai com jejum e oração. Então, mas eu quero dizer para você que nós temos uma arma também física, que é a nossa capacidade de poder ir às urnas e votar, fazer a nossa parte. E isso é fisicamente. Nós não podemos falar aleluia e o voto vai se cumprir. Senhor, vota lá por mim, envia o teu anjo, aperta o botão. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Eu quero ler para você uma passagem a qual o Senhor, em todo tempo na palavra, o Senhor é envolvido em política. E eu vou ler essa palavra para você, porque a política sim vem de Deus. A corrupção que não, o pecado que não. Você tá entendendo? Porque o Senhor, Ele levantou reis. E isso é política. Tinham regras, as leis. E isso é política. E quando Deus não estava na política, como aconteceu quando Saul deixou a arca, quando os filisteus pegaram a arca, derrotaram os israelitas e levaram a arca do Senhor, foi uma catástrofe. Depois Davi foi lá e trouxe a arca de volta. Aí o governo de Davi foi outro. E já nós vamos explanar essa questão. Porque eu escuto muitas pessoas dizendo: Deus não é na política, Deus não é político, Deus é... Não, querido, você está enganado, você está fazendo vista grossa do que a palavra diz. Ou você não conhece a palavra. Você não lê Bíblia? Leia a Bíblia. Conheça o que Deus fala sobre os nossos governantes, sobre o que Deus quer do seu povo. Obediência, sim. Olha o que diz aqui em Romanos 13, a partir do 1. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim quem se revolta contra as autoridades, está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus, para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo deles sobre os que fazem o mal. E é por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso.
É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Então, eu não preciso explanar muito o que Deus disse aqui. Que nós temos que respeitar, que nós temos que orar, que nós temos que obedecer. Porque quando assim fazemos, estamos obedecendo o próprio Deus. Mas quando nós negligenciamos, somos omissos, fazemos vista grossa daquilo que achamos que não sabemos, fazemos de conta que não sabemos esta ordenança do Senhor aqui, nós estamos indo contra Deus, contra a palavra. E eu quero dizer para você que o Senhor, ele sim, em Provérbios também diz que o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão seu governo. Em Provérbios 28:16. E aqui também em Salmos 94:20, eu vou ler para você, para que você tenha consciência de que Deus sim atua em meio à política, sim. Volto a dizer, não há corrupção. Deus não é corrupto, Deus não aprova a corrupção. Só que esses governos que são corruptos, essas questões fora da casinha, fora da palavra, com leis que querem destruir as famílias, com abortos, com liberação de drogas, sexualizando as nossas crianças. Porque olha onde eles estão indo. Na inocência dos nossos filhos, para formar gerações imundas, pecaminosas. E você acha mesmo que Deus não vai destruir? Deus destruiu Sodoma e Gomorra, querido. Mas ainda há justos na terra. Ainda há Ló. Nós somos como Abraão e Ló. Deus nos levantou. Ló disse para o Senhor, Abraão disse para o Senhor, será que existe ainda lá em Sodoma e Gomorra pessoas justas? E o Senhor disse que se houvesse, Deus não destruiria. Deus destruiu, querido, porque não havia. Deus tirou os que eram justos. Por amor a Abraão. Por amor a nós, Deus nos tira. Só que Deus está nos dando oportunidade hoje de nós orarmos, de nós buscarmos a presença dEle e de nós fazermos a diferença, fazermos a nossa parte. Deus, tenho certeza que está fazendo a parte dEle, mas Deus está buscando que nós venhamos fazer a nossa parte. Decidir nesse segundo tempo, a qual Deus nos deu oportunidade. Porque Deus não nos dá oportunidade em vão. O inferno já poderia ter nos vencido. Mas Deus falou não. O inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. E nós não temos só que jejuar e orar, nós temos que ter atitude. Não se vence uma guerra só com jejum e oração. É fundamental o jejum e oração, mas também é fundamental irmos fazer a nossa parte. Deus nos convoca, há uma convocação para esta guerra. Porque senão o povo de Deus vai ser oprimido. Vamos dar início já à grande tribulação, porque depois se esse governo corrupto, que apoia todas essas leis que vão contra as famílias, entrarem no poder, depois não há quem vá tirar, querido. Infelizmente, não terá quem vai tirar, porque Deus está nos dando a oportunidade de não colocá-los lá, porque é um governo satânico. É um governo que está escancaradamente indo contra a palavra de Deus, dizendo que vai abortar, que vai liberar as drogas. Sim, você mãe, você pai que tem um filho drogado. Eu não tenho intenção nenhuma de ver a minha filha se prostituindo drogada. Se você se alegra, se você faz vista grossa quando você vê um drogado, se o teu coração não se move,
por compaixão, amor ao próximo, aquele que está nas ruas mendigando porque está parecendo um zumbi de tão drogado. É isso que você quer para o seu filho? E se você faz vista grossa a isso e vota nesse tipo de gente, que como eu costumo dizer, são pessoas que o amor de Deus já se esfriou na vida delas. O amor de Deus ainda está na sua vida? Ou já se esfriou? Ou ele está egocêntrico? Somente nos seus? Mas você acha que essa maldição não vai alcançar os teus? Que você é bom demais e que isso não vai alcançar você? Porque o governo é bonzinho, vai ser bonzinho? Você está trocando as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, que quem coloca carne, pão, comida, tudo de maravilhoso na sua mesa é o Senhor. Ele é o nosso provedor. É o Senhor. Não é um partido sujo que está prometendo picanha e cerveja, churrasco. Não, Deus tem muito mais do que um pedaço de carne. E você já parou para pensar que os outros países também que se iludiram com esse pedaço de carne, que é aquilo que faz a nossa carne, né? O desejo da nossa carne, festa, os desejos da carne. Foi destruída as outras nações? Já foram destruídas. E o que eles estão comendo lá? É picanha? Ou são os seus animaizinhos de estimação? Você já parou para pensar nisso? Eu nem vou me aprofundar muito nessa questão. Mas eu quero te trazer a memória que Deus não perdeu o controle. Deus está totalmente no controle. E nos deu livre-arbítrio para nós irmos e fazermos a nossa parte. Porque quando o povo de Israel estava pelejando, Moisés estava com as mãos levantadas, orando, e o seu braço cansado. O nosso presidente precisa que nós estejamos orando por ele, como Arão e Ur, segurando nos seus braços. Mas existe um povo que precisa também, além de ajudar espiritualmente em oração e jejum, estar indo guerrear. E não é tão difícil assim, porque nós temos um Deus que nos fortalece. Esforça-te que eu te ajudarei. Que é o Deus que nos chamou de fortes e corajosos. Em Deuteronômio também 31, 6 diz assim, ó: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. O Senhor não nos desampara, Ele é conosco, mas nós temos que fazer a nossa parte. Quando Deus falou para Josué, para Moisés, vai. Você acha que quando Moisés olhou para frente, o mar e Faraó atrás com seu exército, seus cavaleiros, seus carros, seus guerreiros vindo atrás do povo, você achou que Moisés não temeu? Você achou que o povo não temeu? De ontem para cá eu vi muitas pessoas desesperadas, sabe, preocupadas, chorando, nervosas. Eu também fiquei. Muitos precisaram de medicação para dormir, muitos perderam seu sono. Sabe, não é porque não estão no Senhor. Não, mas é porque o inferno tem vindo com tanta fúria e que, assim, para oprimir. No dia das eleições, eu pude sentir uma opressão muito grande. Quem é espiritual sentiu. Só não sentiu quem não é espiritual. Querido, mas abra os olhos, porque é só uma ilusão. Satanás é o pai da mentira, e aqueles que mentem, e aqueles que são satanistas, que estão declaradamente aí nas redes, em todo lugar, professando não o Deus Altíssimo, o nosso Deus, mas sim Satanás, as coisas erradas, porque tudo isso não é de Deus, não é de Deus. Você como cristão e também simpatizante aí da palavra, até mesmo dos seus bons costumes, talvez você não sirva a Deus, mas você tem um caráter familiar,
uma estrutura. Eu conheço pessoas que não são cristãs, que não conhecem a palavra, mas tem uma estrutura, dizem não às drogas, dizem não ao aborto, são conservadores dos seus bons costumes, não se corrompem. Ainda existe sim remanescentes, se não existissem, Deus já tinha destruído essa terra, como fez com Sodoma e Gomorra. Não deixe que a nossa nação vire uma Sodoma e Gomorra. Não permita. Porque quem der a permissão é quem vai lá apertar aquele botão nas urnas no próximo dia 30 para definir a sua escolha. E nós temos tantas escolhas. Faraó ou Deus? Nós temos... Deus me traz à memória. Barrabás ou Jesus? Quem vocês querem que eu soltem? Nós já tivemos prova disso, querido. Que quando nós escolhemos errado, a gente perece. O povo sofreu. Amém? Então eu quero dizer para você, aqui no Salmo 94, 20, diz assim: poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura. O meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Deus fará cair sobre ele os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor nosso Deus os destruirá. Salmo 94, do 20 ao 23. Deus traz esta palavra, que é muito forte. Deus vai destruir. E você que fizer parte disso também vai ser destruído. Também vai ser destruído. E automaticamente você vai destruir aqueles que estão orando e que estão batalhando contra. Só que eu venho dizer para você que nosso Deus nunca perdeu batalha, tá? E que Deus vai nos dar vitória. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Mas eu te convido hoje. Se você defende os bons costumes, a moral, nós não somos perfeitos. Nós não somos, leais, tão quanto Deus gostaria que fôssemos. Nós não somos santos, tanto quanto Deus nos chamou para ser. Mas nós fomos escolhidos por Deus para fazer a diferença nessa terra. E eu quero dizer para você que nós somos chamados por Deus para sermos embaixadores de Cristo. Você sabe o que quer dizer embaixadores de Cristo? Embaixadores de Cristo, eu fui no dicionário buscar o significado da palavra embaixador, que significa diplomata mais importante de um estado. Será que eu preciso te lembrar que você não pertence a essa terra? Que você é um embaixador que veio para proclamar o reino dos céus na terra? Fazer aquilo que Jesus fez? Que você está nesse corpo físico, nessa carne, mas você não pertence a esta carne? Que você é espírito? Que você é um espírito e que veio aqui na terra para declarar o reino dos céus? Eu acho que eu não precisaria te lembrar disso. Mas Deus me traz a memória e fala, lembra sim, porque tem pessoas que esqueceram o que eles vieram fazer na terra. Então, querido, não seja omisso. Você tem uma bandeira para levantar. E a nossa nação tem uma promessa. E eu te convido para orar e jejuar. Porque Daniel, a palavra do Senhor diz assim, que quando o povo estava passando uma grande tribulação, Deus fez com que Daniel fosse orar. Daniel estava passando por uma batalha muito grande. E assim, Daniel começou a orar 21 dias. E é tão forte que lá em Daniel 10, 12, diz assim que ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel.
Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio à minha ajuda, pois fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Daniel estava orando e os principados e potestades estavam impedindo o anjo do Senhor de descer, estavam guerreando com ele. Ele precisou aqui, a palavra diz aqui, ó, então Miguel, um dos príncipes supremos, veio à minha ajuda. O arcanjo Miguel precisou ajudar o anjo para que a resposta para Daniel chegasse. Mas chegou, porque houve ajuda do céu. Então, aqui eu quero dizer para você que Daniel jejuou e orou. E as suas orações, aqui diz que desde o primeiro dia em que decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em respostas a elas. Então, quer dizer, Deus já tem ouvido a nossa oração. Deus já tem ouvido a nossa oração. Deus vai responder as nossas orações. Mas nós temos que fazer a nossa parte, fisicamente falando. Não só espiritualmente falando. Nós temos que fazer a nossa parte, fisicamente falando. E assim, nós temos que respeitar as escolhas de Deus. Porque quem escolhe os nossos governantes é o Senhor, como já foi lido lá em Romanos 13. Todos os reis, tudo, foi o Senhor que escolheu. Quem escolheu Saul? O povo queria um rei, mas quem escolheu? O Senhor. O Senhor deu-lhes um rei. O Senhor permitiu o povo ter um rei. Mas quem escolheu foi Deus. E se você é templo e morada do Espírito Santo, quem habita em você? O Espírito Santo de Deus. E quem você tem que escolher? Satanistas? O reino das trevas? Ou você vai ouvir Deus falando no seu coração, na sua mente, através do Espírito Santo? Quem Deus quer que você escolha? Porque Deus o escolheu, querido. Você concorde comigo ou não? Deus escolheu este homem que está lá no governo agora, o nosso presidente ainda eleito, que sim, que não importa o que ele faça, porque a Bíblia não disse, honre porque ele é bonzinho, porque ele é legal, porque ele é honesto, porque ele é isso, porque é aquilo. Ele vai ser julgado por Deus. Mas Deus não escolhe perfeitos. Eu e você não somos perfeitos. Davi foi perfeito? Não. Davi foi assassino, adúltero, mandou matar Urias, mentiroso. Davi foi omisso ao estupro da sua filha pelo próprio irmão. Quantos demais erros de Davi? Mas o Senhor, ainda assim, olhou para Davi como segundo o coração dele. Deus escolheu Davi. Deus escolheu o nosso presidente. E se nós formos falar de perfeição, então, porque depois da geração de Davi, Salomão foi um rei muito abençoado. Mas se nós formos falar de perfeição, Davi não era perfeito e Deus escolheu. Tem como você contestar? Não tem como você contestar contra a palavra. E eu quero dizer que, ler para você em Isaías 45, que diz assim, 45, 4 e o 5. Depois você lê do capítulo 1
ao 8, versículo 1, né? O capítulo 45 e o verso 1 ao 8, onde diz que Deus escolheu Assiro, um rei que não conhecia Deus, para libertar o seu povo da Babilônia, tirar o seu povo da escravidão. Eu estou o chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Esse é o Isaías 45, 4. Eu vou ler o 5. Eu e somente eu sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Muitos dizem, o presidente não é cristão. A esposa dele é. Não é perfeita? Também não. E você não somos perfeitos. Porque nós vamos cobrar perfeição de pessoas que nós não... de coisas que nós também não fazemos, querido. Você não é santo 100%. Você não é perfeito 100%. Mas eu quero dizer para você que nós somos amados 100% por Deus. Porque mediante nossas fraquezas, nossas falhas, nossos pecados, é pela misericórdia que nós não somos consumidos. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Pelo amor do Senhor. Porque Ele nos ama. Por isso o Senhor não nos destrói. O Senhor nos dá a oportunidade todos os dias, através de Jesus na cruz, para nos redimirmos daquilo que nós fazemos de errado. Então, não vem você me dizer que não é perfeito, que não é... Você está vivendo um passado. Você se esquece do seu passado. É fácil julgar, é fácil condenar o passado do outro. Mas nós temos que olhar daqui para frente, o nosso futuro, o que nós queremos para nós, o que nós queremos para a igreja, porque vai vir a perseguição, querido. E eu sinto em dizer para você que o avivamento vai vir através da dor. Por quê? Porque você pode ver que há muitas pessoas neste momento estão orando, clamando. Por quê? Porque já está sentindo opressão e dores. Então, eu quero trazer à sua memória isso. Que você não seja omisso, que você não seja julgador de causas que não competem você julgar. Quem vai julgar é o Senhor. Se o nosso presidente está fazendo coisas que não convém, Deus vai julgar, não somos nós. Mas não deixe que um governo satânico entre naquele lugar, porque se entrar, não vai entrar em nome de Jesus. Eu já profetizo, não vai entrar em nome de Jesus. Porque Deus não vai permitir em nome de Jesus. Deus vai nos usar como instrumentos dos céus para que isso não aconteça, para que Satanás não vença. Porque eu nunca vi Deus perder uma batalha. Se você já viu, você me provar biblicamente que na Bíblia que Deus perdeu uma batalha para Satanás. Nem quando o povo gritou lá, solta Barrabás, e Jesus foi crucificado. Nem lá, nem na cruz, Satanás venceu o nosso Deus. Nem na cruz. Ele achou sim que venceu. Que matou, que dilacerou a carne do nosso Deus, aquele sofrimento todo que você conhece bem. Ele contou vitória, mas nem ali ele venceu. Então não vai ser nenhuma vez, Deus não vai dar nenhuma oportunidade para o inferno ganhar. Deus já está trazendo a imundícia à tona. Não foi à toa que aconteceu tudo isso. Não foi. Isso tudo, eu vejo o nosso Deus, ele trabalha com estratégias. Estratégias dos céus. E Deus, ele está abrindo os nossos olhos. Mas vamos orar para que Deus abra os nossos olhos, a nossa mente, limpe a nossa mente de tudo aquilo que é maléfico, que é maligno, que é satânico, que tem sido, sim, trabalhado nos centros satanistas, nas macumbarias, nas feitiçarias, nos vudus, em todas as áreas nesta ordem maligna, estão trabalhando. Porque a palavra do Senhor diz assim, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz.
O mundo espiritual não para, os satanistas também não param, esse povo que faz maldade também não para. Eles estão consagrando, eles estão sacrificando, fazendo sacrifícios terríveis para tomar a mente do povo. E a Bíblia nos diz, a casta de demônios só sai com jejum e oração. Então nós devemos jejuar e orar. Eu não sei quantas horas, quanto tempo, aquilo que Deus colocar e propor no teu coração, mas faça, querido, não faça vista grossa. Não deixe de orar e jejuar. Não deixe de se levantar, porque se a Bíblia, se você professa a palavra, se você diz ser um cristão, eu não acredito em pessoas que para mim são covardes. E não são nem cristãos, são crentes. Cristão significa pequeno Cristo. Aquele que segue os passos de Cristo, faz a mesma coisa que Cristo fez. O que Cristo faria? Cristo colocaria um injusto lá, um corrupto, um assassino, um que quer destruir a sua palavra? Quer destruir as promessas que Deus tem na nação brasileira? Que é o celeiro do mundo? Quantas vidas têm vindo dos outros países que estão sendo flagelados por guerras, por outras situações? Estão vindo para onde, meus amados? Estão vindo para o Brasil. E você acha que isso é por acaso? Não, Deus tem uma promessa na nossa nação. Feliz nós que somos brasileiros. Porque muitos queriam para outros países, hoje já não querem mais. Porque ela já não tem mais a condição para você ganhar o que você queria ganhar, para você viver, não. E muitos países à nossa volta estão tendo miséria. E você está reclamando. Nós estamos reclamando. Cristãos é pequeno Cristo. É um Cristo que faz o que Cristo, o nosso Senhor, fez na terra. Crente. Crente é aquele que acredita em qualquer coisa. Num pedaço de carne. Olha como é tão sutil. Gente, é uma coisa tão óbvia. Tem crente se iludindo com um pedaço de carne. Daniel abriu a mão dos manjares do rei e ficou só no legume. Crente, para mim, é aquela pessoa que acredita que... Eu acredito assim. Que entra no meu carro, eu coloco a chave na ignição, eu viro a chave, o carro vai ligar. O cadeado, eu coloco a chave, ele tá trancado, eu girar a chave, ele vai abrir. Crente. Acredita em qualquer coisa. Que se você tiver com sede, você tomar água, vai matar a sua sede. Isso é ser crente. Agora, ser cristão é ter atitude de cristão. É seguir o manual que Deus nos deixou, a palavra de Deus. Não só ler, mas na prática. Viver a palavra que o Senhor nos deixou. O nosso segmento. Sabe, quando eu era criança, minha mãe deixava bilhetinhos com as instruções, o que era para nós fazermos durante o dia, de tarefas de casa. Então isso assim me remete muito à obediência, porque quando nós não cumpríamos aquilo, nós ficávamos sobrecarregados, porque no outro dia teríamos que fazer, e muitas vezes nós éramos castigados por não fazer. Então, eu quero dizer para você, faça aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que o Senhor Jesus, o nosso Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Eu não estou dizendo um deusinho não, querido. Eu não estou dizendo para você, não tem tempo. Nós não temos tempo. Tá? Para decidir o que precisa ser decidido nesses últimos dias. O que você quer para os seus filhos, o que você quer para os seus netos, o que você quer para a sua geração, o que você quer para as demais vidas que te cercam, seus amigos e tantas coisas, tantas pessoas. Você quer que fique pior do que já está? Porque pior do que já está pode ficar sim. É só esse governo satânico entrar ali. Eles vão proibir o nosso direito
de ir e vir, liberdade de expressão nas redes sociais. Você acha mesmo que você vai poder postar o que você quer lá? Contra e a favor? Do quê? É só uma ilusão, querido. O diabo é o pai da mentira. E quem o segue são seus filhos. A Bíblia diz, os filhos das trevas. E se o diabo, Satanás é chamado pai da mentira, quer dizer que ele tem filhos. E pessoas que estão disponíveis, sim, para servir as trevas. Existem, sim, infelizmente, existem pessoas que servem as trevas. E é esse governo que está querendo tomar a posição daquele que Deus colocou no poder. Graças a Deus que ainda tem ele lá. Porque se ainda não, já estaríamos passando por muito mais perseguição. Você já está vendo como que a igreja está sendo oprimida? E então, eu quero só te trazer à memória isso. Não seja omisso. Não faça vista grossa. Porque nós iremos pagar um preço muito caro. Muito caro. E Deus falava comigo quando eu orava na madrugada. Eu acredito que, como muitos, custei a dormir. Fiquei também um pouco agitada assim, mas eu não perdi meu tempo me lamentando. Eu fui orar, eu fui buscar a palavra. E o Senhor falava assim comigo, em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e não posso revogar. Deus falava comigo que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que o Senhor nos prometeu, ele vai cumprir. Mas é necessário nós nos posicionarmos. Deus falou que vai nos dar vitória, Deus vai nos dar vitória. Deus falou que o inferno não vai prevalecer contra a sua igreja na terra, não vai prevalecer. Mas a igreja tem que se levantar. A igreja tem que fazer a sua parte e dizer não, não. Um dia vai chegar, sim, a grande tribulação, mas você lembra da promessa que o Senhor nos fez? Que isso será depois do arrebatamento. Isso será depois para aqueles que não quiseram o Senhor. Mas eu não vou entrar nesse mérito da questão agora, porque não convém. Eu só quero dizer para você isso. Que se nós nos unirmos e fizermos o que é certo, o Senhor não vai permitir que as trevas nos aprisionem novamente. Porque Jesus já nos libertou lá na cruz. A chave que nos libertou foi a cruz. Foi a vida do nosso Deus lá. O sangue de Jesus derramado naquela cruz. E por que você quer prender as nossas vidas, as nossas almas no mundo espiritual? Porque nós vamos fazer isso novamente. Dar legalidade para o inferno fazer isso. Sendo que nós temos um Deus que nos libertou. Vamos orar? Vamos orar porque é prioridade orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, eu com mais não sei quantas pessoas, mas não importa, Senhor. Importa que nós estamos buscando a Tua presença. Nós estamos desejando, Senhor, do nosso mais íntimo, da nossa alma, do nosso coração, que o Senhor vá, Senhor, sobre as criaturas, sobre os Teus filhos, e abra a mente deles, limpa a mente deles, Senhor, desbloqueia a mente deles no mundo espiritual, porque nesses últimos dias, Senhor, o engano de Satanás e as feitiçarias, Senhor, os trabalhos satanistas estão sendo feitos para bloqueio da mente das pessoas, para enfeitiçar, como diz lá em Romanos 8. Senhor, em nome de Jesus, quebra toda mente que está, Senhor, cativa a Satanás, Pai. Abre os olhos, Pai. Tira as escamas dos olhos, como o Senhor fez com Saulo. Estava, Senhor, com escamas nos olhos.
E as escamas caíram quando o Senhor o tocou, quando o Senhor permitiu que ele caísse do cavalo. Senhor, em nome de Jesus, abra os olhos do teu povo, das criaturas que o Senhor criou. Pai, abre os olhos dos teus filhos. Blinda a mente, Pai. Depois que o Senhor limpar, Senhor, a mente dessas pessoas, as nossas mentes, que o Senhor nos blinde com o teu Espírito Santo. Coloque o teu capacete, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a nossa cabeça, Pai. E não deixe que nenhuma seta, Deus do maligno, entre na nossa mente, Pai, para que nós possamos fazer a tua vontade e te obedecer. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Querido, sabe por que eu orei nesse sentido da mente? Já assistiu o desenho do Bob Esponja, onde tem o Plâncton, um bichinho, que ele coloca um monte de capacete nas figurinhas ali, né, do mar, lá, que são os personagens, e todos eles vão na mesma direção, como se fossem robôs, e falando a mesma coisa, e repetindo a mesma coisa, e fazendo a mesma coisa, todos iguais, parecendo zumbizinhos, parecendo robozinhos, sabe assim, programados. Deus me falava isso, que os satanistas, as pessoas que estão contra a palavra de Deus, eles estão trabalhando, ofertando, fazendo sacrifícios de sangue, sacrifícios terríveis, para bloquear a mente das pessoas, para enfeitiçar, para, sabe, para quando a pessoa for lá nas urnas, até vai, mas chega lá, tipo, sabe, é manipulado, a sua mente manipula para aquilo, vai ser manipulado. É algo muito forte isso. Deus não brinca, Deus não mente. Deus falou comigo, não sou homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria eu e não cumpriria? Querido, é muito sério. Em nome de Jesus. As nossas vidas, a nossa nação, não é o presidente em si, diretamente. Ele é só um ser humano que está sendo usado por Deus. Porque eu não sei se você já viu em alguma outra nação, em qualquer outro lugar, e no Brasil, mas principalmente no Brasil, eu vou falar da nossa nação. Nenhum presidente, nem mesmo da boca para fora. Se ele está falando da boca para fora, e é ele com Deus, vai prestar conta com Deus. Mas eu não acredito que é 100% da boca para fora, não. Ele ainda está lutando pelos valores da família, porque ele poderia se corromper ao extremo, mas Deus não está permitindo. Porque aqui em Isaías 45, no versículo 4 e 5, eu li para você. Não conhece, pode ser que ele não conheça o Senhor profundamente. Mas Deus está usando a vida dele. E não tem como contestar isso. Nós vamos pagar para ver? Nós vamos errar lá nas urnas para ver isso? Não faça isso. Não faça isso. Porque esse é o único presidente que eu vi professar o nome de Deus em uma nação. Talvez seja da boca para fora, mas é o que eu te disse, vai ser ele com Deus. Mas Deus está permitindo ele falar o nome de Deus. Em nome de Jesus. Faça o que é certo. Leia a palavra, ore a Deus, jejue. Tenha ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Se você é templo do Espírito Santo, não tem como você ouvir a voz do diabo. Não tem como você obedecer a Satanás. Em nome de Jesus, querido. Faça o que é correto. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque eu quero te lembrar, quem escolhe o nosso governante é Deus. Ele que levantou. E Ele que nos direcionou para escolher. Escolhemos muitas vezes errado. Como escolhemos Barrabás, como foi escolhido. Muitas vezes escolhemos o Egito, o Faraó. Queremos voltar a comer pepino, cebola. Picanha. Ai, meu Deus, que ilusão. E você está rejeitando o maná do céu. Você está rejeitando o que Deus tem de melhor. Você comerá o melhor dessa terra, diz o Senhor. O Senhor nos disse na sua palavra que se você obedecer, você comerá o melhor dessa terra.
que as bênçãos correrão atrás de você. Mas é necessário obedecer e fazer o que é certo. Deus faz a parte dele, que Deus já está trabalhando. Deus nunca parou de trabalhar. Mas Deus espera que nós façamos a nossa parte. Trabalhe em favor do reino. Você é embaixador do céu. Você não é dessa terra. Mas enquanto estamos nessa terra, trabalhe por essa terra. Nós estamos vivendo aqui na terra, então nós temos que ter dignidade aqui na terra. Nós temos que viver bem aqui na terra, comer do melhor dessa terra. E para comer do melhor dessa terra, temos que obedecer ao Senhor. É obediência ao Senhor, Deus dos altos céus. Em nome de Jesus, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu creio que Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos: grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Amém? Em nome de Jesus, Deus está lutando, dissipando as trevas. Amém? E nós vamos fazer a nossa parte em nome de Jesus. Abraço, querido. Um beijo no coração de vocês e obedeçam a palavra, para a glória de Deus. Amém.